Olá a todos, eu sou a Matilde e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal. Hoje o vídeo é sobre fazer de 2025 o teu ano. Mas antes de passarmos a essa parte, eu quero ter aqui uma mini conversa contigo. Porquê? Eu sinto que sempre que o ano começa, parece que as pessoas querem que o ano seja uma coisa absurda para ser o ano delas. E 2025 não tem de ser um ano em que haja aquela virada de chave. Primeiro porque eu não acho que existe essa virada de chave. Acho que existe sim hábitos e coisas que nós vamos fazendo que depois dão essa virada de chave. Agora, só uma, não acredito que exista. E 2025 não tem de ser um ano de coisas absurdas. Pode ser simplesmente um ano em que tu tiras ideias que tu tens do papel, as colocas em prática, começas algo novo, focas-te em algum projeto que tu tenhas. Não tem que ser um ano de que faças coisas absurdas. Muitas vezes o novo ano é a continuação do ano antigo, de projetos que nós fizemos ano passado e que temos que continuar a fazer, porque há projetos que não acontecem assim do dia para a noite, hábitos que tu manteste o ano passado que vais continuar a manter. Por exemplo, eu ano passado já andava no ginásio, eu não vou deixar de andar no ginásio este ano só porque o ano mudou. E parece que as pessoas, só porque dá à meia-noite e passa de 31 de dezembro de 2024 para 1 de janeiro de 2025, a vida delas muda assim do nada, só por um segundo, literalmente, por passar das 11h59 à meia-noite. E a vida não é assim, as coisas não funcionam assim. Portanto, era a primeira coisa que eu quero logo deixar aqui claro, porque eu quero gravar este vídeo sim, acho que isto é importante, mas quero que tenhas em mente isto que eu acabei de dizer. Não procures uma solução milagrosa, porque ela não existe. Através deste vídeo eu queria mesmo ser sincera contigo em relação a isto, porque parece que sempre que o ano muda há promessas que são feitas e que depois a maior parte das pessoas não as concretiza porque já passou aquela euforia do ano ter começado, já passou aquela vontade e deixam só para lá e fica para o próximo ano. No próximo janeiro eu começo. Mas pronto. Depois desta mini aqui conversinha, vamos começar então o vídeo. Se a minha voz estiver meio estranha ou meio rouca, eu peço desculpa, mas eu estou um bocadinho doente. Mas no entanto eu não podia deixar de gravar o vídeo, porque acho mesmo importante. Mas pronto, vamos começar o vídeo. A primeira coisa que tu tens que fazer é questionar-te. Eu vou sempre bater nesta tecla porque isto é mesmo extremamente importante. Questiona-te. O que é que tu queres ser este ano? O que é que tu queres alcançar este ano? Quais é que são os teus objetivos? Qual é que é a pessoa que tu te queres tornar? Qual é que é a pessoa que tu queres ser? Qual é que é a área que tu queres dar maior foco este ano? Isto é muito importante na hora de fazer as metas. Porquê? Porque se eu não sei qual é que é a área prioritária que eu quero dar à minha vida, eu vou dar prioridade a todas as áreas. E não dá para dar prioridade a todas as áreas e fazer um trabalho bem feito em todas as áreas. Portanto, eu tenho que saber qual é que é a área que eu quero dar mais foco este ano. Eu quero passar mais tempo em família, eu quero focar mais no trabalho, eu quero focar mais nos estudos, eu quero focar mais na minha saúde. Qual é que é a área que tem que ter mesmo o meu foco este ano? Qual é que é a minha prioridade? Se tu não fizeres isto, as metas que tu tens traçadas, primeiro tu não vais conseguir traçar as metas, porque é assim, para as traçar nós temos que saber quais é que são as nossas prioridades. E se nós não sabemos isso, nós não as conseguimos fazer. Mas tu precisas de saber mesmo, porque tu tens de saber o que é o principal, porque depois a partir daí tu consegues fazer as tuas metas e consegues orientar-te. Ok, eu quero que isto seja a minha prioridade, então agora eu já consigo fazer as minhas metas, agora eu já consigo perceber, ok, o que é que eu quero fazer este ano, o que é que eu não quero, o que é que eu não consigo, o que é que eu não procuro fazer este ano, o que é que eu procuro desenvolver, o que é que eu também não procuro desenvolver. Portanto, é mesmo importante, porque quando tu te questionas, tu vais ter a maior clareza para fazer isso. E agora nós temos de ir para a segunda coisa, que é organização e planeamento, porque vamos continuar sempre a bater nesta tecla, que é o quê? Se eu não for organizada e se eu não me planear, meio que está o calo entornado. Porquê? Quando eu compreendo e percebo quem eu quero ser, agora eu tenho de me organizar para ser essa pessoa, porque não dá apenas para eu dizer eu quero ser X e eu faço Y. Não, eu quero ser X e eu tenho que fazer X. Eu não posso querer ser X e fazer Y. Não funciona. Portanto, uma coisa que tu tens de te perguntar a ti própria é o que é que a versão que eu quero ser faria. Porque se eu, a versão que eu quero ser treina 5 vezes por semana, mas eu não treino, a versão que eu quero ser vai ao ginásio e é focada, mas eu não tenho foco, não conhecido. Portanto,
o que é que a tua versão faria e quais é que são as habilidades ou as skills que ela iria ter ou que ela iria estar a desenvolver. Porque a minha eu do futuro estaria, por exemplo, a aprender uma língua nova. Então eu sei que eu agora tenho que aprender uma língua nova. Ela estaria a estudar determinado assunto, então agora eu sei que eu tenho que estudar determinado assunto. Nós temos que ser, primeiro, para nos tornarmos depois. Nós temos que acreditar que somos, pensar como somos, porque nós somos, para nos tornarmos aquela pessoa. Portanto, nós temos que agir como ela para ser essa pessoa. Não sei se faz muito sentido. Depois eu posso trazer um vídeo mais detalhado em relação a isso, mas é só para teres assim uma ideia como é que isto funciona. Outra coisa que eu também não posso deixar de referir aqui, e que é a terceira coisa, obviamente, é metas e objetivos para o ano. Que é sempre assim um assunto um pouco complicado no que toca a fazer metas e objetivos realistas para o ano, principalmente para este ano. Parece sempre que as pessoas nunca fazem metas, mas as metas que fazem também não as alcançam porque não são metas realistas. Porquê que isto acontece? Pelo que eu já referi, porque não se questionam e não têm organização. E estas duas coisas estão interligadas para conseguir fazer as metas. As metas, elas conseguem orientar-nos. Elas são uma espécie de mapa. Se eu quero ter um X físico, eu sei que eu tenho que ir ao ginásio. Se eu quero estudar mais, eu sei que eu vou ter que estudar mais um bocadinho por dia. Se eu quero começar a adquirir a prática de leitura na minha vida, eu sei que eu tenho que ler todos os dias. Lá está, as metas é como se fosse um mapa. Tu já sabes aquilo que tens que fazer. E é através das metas que tu consegues fazer aquilo. Eu uso as metas muito como uma coisa de orientação. Há momentos em que nós estamos mais perdidos e eu olho para elas e penso, ok, então agora eu tenho que voltar ao caminho onde eu estava, embora eu tenha saído, agora eu tenho que retomar esse mesmo caminho. Quarta e última parte, a chamada execução ou meter a mão na massa, qual é que seja a expressão que tu queres utilizar aqui. Só é possível executar algo quando nós já temos clareza, quando nós já temos noção daquilo que nós queremos alcançar, de quem é que nós queremos ser, quando nós nos organizamos para alcançar os objetivos que a nossa e para sermos a versão que a nossa eu do futuro é. Mas para tudo isso acontecer, tem de acontecer uma coisa também que se chama executar as coisas. Cada vez mais vejo que a execução acaba sempre por ser uma parte mais complicada do que tudo o resto, porque a maior parte de nós não tira de facto do papel aquilo que quer mesmo fazer. Apenas fica lá e fica lá a apanhar pó e seja o que for. E 2025 eu espero que para ti seja um ano que tu executes mais, porque de nada adianta tu traçar as tuas metas, tu planeaste, tu questionaste, se tu não passares mesmo para a ação. É na ação que acontecem as coisas, onde há resultado, há um movimento por trás, e se não houver esse movimento também não haverá resultados. Eu sei que começar é difícil, toda a gente já esteve do outro lado, medo de qualquer coisa, o medo de falhar, o medo de as coisas também não darem certo, que é compatível com o medo de falhar, ou não, depende. O medo de que as outras pessoas vão pensar se eu fizer isto ou se eu fizer aquilo, ou se eu decidir agora que se calhar não quer fazer isto, quer fazer outra coisa. É normal. Está tudo certo. Todos nós temos inseguranças e todos nós temos incertezas. Nós sabemos escondê-las, mas todos nós as temos. E nós só não podemos é deixar que essas inseguranças e que essas incertezas e o medo de não dar certo seja maior que o medo de dar certo, seja maior que o medo de... Não, ok, eu sei que eu tenho medo, mas eu quero descobrir na mesma. Quando isto é maior que isto, algo de errado não está mesmo certo. E eu sinto que acaba por ser um assunto um pouco trabalhoso de falar e um pouco, eu não digo complicado, porque todos nós sabemos que, ok, nós temos que executar, nós temos que fazer isto, mas depois entra numa parte mais profunda, que é, eu sei que tenho que fazer, mas eu não sei porque é que eu não o faço. E eu não sei como o fazer. A realidade é que eu acho que a maior parte das pessoas pensa, eu tenho que executar, mas eu não sei o que fazer, então eu não executo. Só que ninguém sabe o que está a fazer. Eu cada vez mais percebo, cada vez que eu converso com mais pessoas, cada vez que eu falo com pessoas novas, diferentes, cada vez mais eu chego à mesma conclusão, que é: ninguém sabe o que está a fazer,
as pessoas só fazem. E isto também serve para mim. Eu não sei o que é que eu estou a fazer, mas eu estou a fazer alguma coisa. E se tu tens esse medo de não saber o que é que tu estás a fazer, tu só tens que fazer. As coisas podem ir mudando, mas tu só tens que fazer. É difícil, eu sei. É complicado, eu sei. Eu também já tive desse lado. Às vezes ainda estou e está tudo bem. Mas a vida que tu tanto queres e a pessoa que tu tanto te desejas tornar está a um passo de ti. E o passo que tu tens de dar é de começar. E se tu nunca deres esse passo, tu nunca vais alcançar a vida que tu queres e tu nunca vais ser a pessoa que tu queres. Portanto, começa e vais ver que não te vais arrepender. Só custa começar. Em tudo. Só custa começar a estudar para um exame, só custa começar um projeto novo. E acho que era mesmo importante finalizar o vídeo com esta mensagem que é: independentemente de como tu te sintas, começa. Se tu te sentes assustada, vai mesmo com medo. O medo vai estar sempre presente. Isso é uma coisa que eu não posso dizer. Em algum momento deixa de haver medo. Não deixa. O medo vai estar sempre lá. Mas agora tu vais fazer com que o medo te impeça de viver, com que o medo te impeça de alcançar os teus sonhos. Porque assim, eu prefiro ter medo, mas eu ir atrás daquilo que eu quero, do que eu não ter medo e ficar parado no mesmo sítio e depois ficar a sentir-me frustrada porque não fui atrás daquilo que eu queria, sabendo muito bem que eu podia ter feito e não o fiz. Porque nós temos poderes de escolha e nós temos decisões e nós temos consequências das nossas ações. Tu tens de meter na balança o que é que vai pesar mais. Ambas vão ter consequências. Agora, qual é que é o peso que tu consegues suportar mais? Estar na tua zona de conforto tem uma consequência, sair dela tem outra. Se é uma consequência boa ou má, vai depender do teu ponto de vista, de como é que tu consegues lidar com isso. No final do dia, trata-se de como é que tu consegues lidar com as tuas próprias ações. Como é que tu consegues lidar com as tuas decisões e como é que isso te impacta enquanto pessoa. Portanto, tinha mesmo que deixar aqui esta mensagem final para quem está a ver este vídeo, porque é mesmo importante, porque eu sinto que a maior parte das pessoas começa o ano super animados, sim, vamos começar, e depois, a meio do ano, ou mesmo passado um mês, já está, ok, não. Portanto, é isto. Não te esqueças de subscrever o canal para apoiares o meu trabalho, não é mesmo? Dar like no vídeo e comentares para saber quais é que são os tipos de conteúdos que tu queres ver mais por aqui e eu trazer mais esse tipo de conteúdos e assim também ter mais ideias de vídeos. Portanto, comenta. Acompanha mais de perto no meu Instagram, eu vou deixar aqui o @algures na tela. Lá eu falo sobre desenvolvimento pessoal, falo sobre a minha rotina, mostro-te a minha rotina. Portanto, eu vou deixar o @algures na tela e na descrição eu vou deixar o linkzinho cá em baixo da minha newsletter. Basicamente a newsletter é uma carta que sai todas as semanas em que eu falo muito também sobre estes assuntos. Rotina, hábitos, livros que eu estou a ler e insights que eu tirei desses mesmos livros. Eu falo bastante sobre isso e ela é completamente gratuita e sai todas as semanas, portanto eu vou deixar o linkzinho dela cá em baixo. Mas pronto, eu espero muito que tenhas gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo vídeo.